Alô você, o Lição Vital está aqui mais uma vez para falar do tema da lição da Escola Sabatina. Já estamos na quinta semana deste último trimestre do ano de 2019. Esta semana compreende dos dias 26 de outubro até o dia 1º de novembro. E o tema dessa semana é Transgredindo o Espírito da Lei. Na introdução, o autor da lição nos faz relembrar que a Bíblia adverte que devemos auxiliar os pobres e os necessitados porque nós somos cristãos. Jesus afirmou que sempre haveria pobres no planeta Terra, no livro de Mateus, capítulo 26, verso 11, mas o autor da lição relembra que em Jerusalém a opressão dos ricos para com os pobres voltou a acontecer depois do exílio. E nós vamos ver esta semana como foi que Neemias reagiu a esta situação. Na lição do domingo, por tema a queixa do povo, apesar de a comunidade judaica estar unida contra o inimigo, dentro de si eles estavam em confronto. Ricos estavam explorando os pobres e a fome era tanta que alguns chegaram a hipotecar seus bens, suas casas, e alguns outros chegaram a escravizar os seus filhos para pagar as suas dívidas. Mas isso estava acontecendo por causa da situação política e governamental do Império Persa para com o povo que desfavorecia a população. Na lição de segunda-feira, por tema contrário ao espírito da lei, observamos que a escravidão era norma cultural na época do mundo antigo, mas o Senhor Deus, para proteger o seu povo, exigiu que cada 7 anos os credores libertassem os seus escravos. O juro era ilegal, porém encontramos exemplos na Mesopotâmia que de 50% a 100% ao ano era cobrado de juro. No meio do povo de Israel, houve um costume de se cobrar 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano. Era baixo em comparação às outras nações, mas ainda assim Neemias não se calou com tal situação. Ele chegou a até admitir que havia feito o empréstimo, mas pediu para que não cobrassem mais juros. Na lição da terça-feira, por tema as ações de Neemias, Neemias repreendeu os nobres e oficiais por oprimirem os pobres e convocou uma assembleia para resolver esse assunto. E ele aconselhou a não cobrar mais, nem vender os seus irmãos. Não fazia sentido nem comprar, nem vender, nem escravizar um irmão a um outro irmão. E os líderes concordaram com a posição de Neemias. Na lição de quarta-feira, por nome Um Juramento, Neemias fez com que tais líderes jurassem perante os sacerdotes, validando o processo. Aqueles que fossem contra o seu próprio juramento perderia tudo o que possuíam. Proferir maldição era comum perante o povo, contrariavam menos as leis desta forma. E a lição também nos ensina que há poder nas palavras, por isso nós precisamos ter cautela com o que nós vamos dizer, tanto quanto a importância da coerência com aquilo que nós pregamos. Na lição da quinta-feira, por tema o exemplo de Neemias, Neemias se recusou a cobrar impostos dos seus súditos. A lição mostra que ele se sustentava a sua família e a sua corte. Ele, diferente dos outros governadores, chegou ao fim do seu mandato sem recurso algum, mas ele supriu as necessidades de muita gente enquanto estava no poder. Ele colocou a obra do Senhor em prioridade e não ganhos que seriam pessoais. E na lição da sexta-feira, com o estudo adicional, observamos que Neemias estava enfadado com essa opressão e de forma energética ele levou alívio para os seus irmãos. O cristão honra seus compromissos com palavras claras e afirmativas. Sim é sim e não é não. Não se pode ser verdadeiro quando as suas palavras não são verdadeiras. E o cristão deve cuidar-se contra o egoísmo, a ganância e se empenhar para o bem daqueles que são menos afortunados. Que Deus nos abençoe nesta semana e com o estudo da lição da Escola Sabatina.